Sejam todos bem-vindos para mais uma trajetória de aprendizado. Agora teremos a trilha do letramento matemático e traremos orientações fundamentais sobre a leitura na resolução de problemas no campo multiplicativo. Diretoria de Ensino, Região de Mauá. Equipe Anos Iniciais. Temos mais um problema, estou chamando esse problema as mensagens dos amigos, tá? E o texto vai me trazer esta informação. Quatro amigos são torcedores de um mesmo time de futebol. Ao saberem que seu time foi campeão de um torneio nacional, enviaram mensagens uns aos outros para comemorar. Responda a essa primeira questão. Quantas mensagens foram enviadas pelos quatro amigos para comemorar o feito do time? Então, aqui, eu pergunto para vocês, quando a gente está no texto. Ao saberem que seu time foi campeão de um torneio, enviaram mensagens uns aos outros para comemorar. Vamos pensar em quatro amigos, né? Peraí, estou aqui. Quatro amigos. E eu pergunto assim, o A, ele vai enviar 3 mensagens, não é isso? O amigo A enviou mensagem para o B, enviou mensagem para o C, enviou mensagem para o D. Vamos supor que o amigo B já recebeu a mensagem. Eu faço esse questionamento para vocês. O B manda mensagem para o A? Puxa, tenho dúvida. Quem é que vai resolver para mim essa dúvida? Tem que ser o texto. Então, ao invés de eu dar resposta para o meu aluno, posso até voltar com ele e fazer a discussão. Vamos voltar para o texto. O A mandou uma mensagem para o B. Esse é o questionamento que eu estou fazendo. E eu estou perguntando. O B manda mensagem para o A? Vamos voltar para o texto. Ao saberem que seu time foi campeão, enviaram mensagens uns aos outros. Então, aqui o texto está garantindo. Não importa que eu tenha recebido a mensagem. Eu vou mandar mensagem para o B, eu sou o A. Eu mando mensagem para o B. Mas o B manda mensagem para o A. Eu mando mensagem para o C. O C manda mensagem para mim. Tá? Então, no primeiro momento, quando a gente vai fazer a intervenção, é super importante que a gente volte para o texto, porque é o texto que vai permitir a minha interpretação do problema. E é o voltar para o texto que vai garantir que o meu aluno começa a ter essa prática de retornar ao texto e buscar uma leitura e uma interpretação. Todos os estudos, né, que falam de resolução de problemas falam que as crianças não sabem ler e interpretar. Mas será que na minha didática do trabalho eu estou garantindo isso? Vamos voltar? Vamos ler novamente? Vamos pegar o texto? Vamos dissecar esse texto? É esse movimento que eu preciso estar garantindo na minha prática pedagógica, tá? Então, vejam, o A mandou mensagens para o B, para o C e para o D, que foi o que eu perguntei, né? Então, eu mandei 3 mensagens. O B vai enviar quantas mensagens? Puxa, o B vai enviar uma mensagem para o A, para o C e para o D. Puxa, o B também envia 3 mensagens. E o C? O C também envia 3 mensagens. E o D? O D também envia 3 mensagens. Então, se nós olharmos para esse esquema, né? Cada setinha vermelha pode significar uma mensagem. Então, eu fiz um esquema e agora eu vou contar quantas setinhas vermelhas eu desenhei nesse esquema. Puxa, eu desenhei 12 mensagens, tá? E resolvi isso
por exemplo, por meio do esquema. Mas eu também posso dizer assim, cada amigo mandou 3 mensagens. Se eram 4 amigos, o total de mensagens vai ser 4 vezes 3. E aí eu adentro na ideia do campo multiplicativo. Tá bem? Então, muitas vezes, eu como professor, né, eu posso ter ideia assim, puxa, no primeiro ano, puxa, é legal que as crianças desenhem e tal, mas no quinto ano não é legal. Né? No quinto ano eu quero que o meu aluno faça a operação. Puxa, mas esse esqueminha aqui, ele mostrou todo o meu pensamento, ele mostrou a estruturação do meu raciocínio para dar conta disso. Puxa, é extremamente interessante, porque quem fez isso, não importa que está no quinto ano, importa que ele leu, que ele interpretou. Puxa, agora que ele viu isso, né? Ele fez o desenho tal, mas ele viu a apresentação da Mônica, e na apresentação da Mônica, na hora da socialização, ele falou, puxa, olha, é uma multiplicação, eu não tinha pensado na multiplicação. O pensamento dele está todo estruturado, mas não necessariamente ele transformou numa multiplicação. Na socialização, ele viu o outro colega fazendo isso, puxa, olha, já pensou se fossem muitos amigos, né? O meu desenho ia dar maior trabalho, e o da Mônica não deu trabalho nenhum. Puxa, eu acho que da próxima vez eu faço assim. Mas o pensamento dele deu ideia para isso. E isso é que a gente precisa garantir no processo de socialização. Tá bem? Agora, uma outra possibilidade para resolução. Né? Puxa, na socialização, eu preciso garantir essas diferentes possibilidades. E, de novo, eu volto a dizer, não é que ela seja mais interessante ou que ela seja menos interessante. É uma outra maneira de fazer. E é interessante que ela seja apresentada. Como eram 4 amigos, eu posso falar assim, cada um escreve para todo mundo, inclusive para ele mesmo. Tá? Puxa, então, se são 4, cada um escreve para todo mundo, cada um vai mandar 4 mensagens, porque vai mandar para os 3 amigos e vai mandar para ele também. Então isso é 4 vezes 4. Mas era isso que o texto dizia? Eu mandava mensagem para mim mesmo? Não. Cada um manda para os outros. Então, quando eu faço isso, o que eu preciso pensar? Puxa, eu não mando para mim. O B não manda para o B. O C não manda para o C. E o D não manda para o D. Conclusão, eu preciso agora retirar, preciso excluir as mensagens que cada amigo escreveu para si mesmo. Então, eu tenho 4 vezes 4, agora eu tiro as 4 mensagens que, na verdade, não devem existir, tá? E chego ao resultado de 12. E olha que escrita matemática bonita, né? A gente tem uma expressão numérica, não necessariamente é conteúdo dos anos iniciais, mas também nada me impede de apresentar essa escrita para as crianças, tá? 4 vezes 4, menos 4. 4 vezes 4, 16. Menos 4, 12. Tudo bem? Se está tudo bem, eu agora proponho isto. Agora não são 4 amigos, são 5. E aí, praticamente o mesmo texto. Para muitos, isso não vai se tornar mais um problema. Isso aqui vai ser um exercício. Para alguns, isso continua sendo um problema. Puxa, eu vi, mas ainda não garanti o aprendizado daquilo. Tem um desafio para mim. Então, ainda é um problema. Puxa, eu entendi perfeitamente aquele, dei conta, agora só está mudando o número. Se só está mudando o número, eu já sei exatamente como eu vou resolver. Isto, para mim, é apenas um exercício. Tá? Então, agora são 5 amigos e o mesmo procedimento. Eles devem enviar mensagens uns
aos outros. O que vai acontecer? Cada amigo vai enviar quantas mensagens? Cada amigo vai enviar 4 mensagens. Se são 5 amigos, então nós vamos ter 5 vezes 4. Perfeito, professora Sueli, professora Marta. 5 vezes 4, 20. Puxa, olha, mas eu gostei daquela segunda forma de resolução. Eu vou fazer 5 vezes 5 menos 5. 25 menos 5, 20. É aqui que eu falo, né? O resultado, qualquer que seja a maneira que eu resolva, o resultado desse problema é 20. O que eu preciso garantir são os diferentes procedimentos, porque a resposta desse problema é única, 20. Mas os procedimentos podem ser diversos, né? Posso fazer um esqueminha, como eu fiz naquela primeira parte, me apropriei de que é um problema do campo multiplicativo, já resolvo direto pela multiplicação 5 vezes 4, ou gostei daquele outro jeito que o outro colega apresentou, e eu quero fazer igual o que a professora, o que a Marina lá fez. Puxa, vou fazer 5 vezes 5 menos 5. Gostei dessa forma de escrever e tal, né? As crianças têm aí maneiras diferentes de julgar o que eles acham também mais interessante e tal, né? E isso é bastante produtivo. Tudo bem? E o mesmo problema em que eu vou mudar exclusivamente o número, hein? Agora são 10 amigos. 10 amigos são torcedores de um mesmo time de futebol. Ao saberem que seu time foi campeão, enviaram mensagens uns aos outros. Quantas mensagens foram enviadas? Tem gente que vai falar, nossa, agora tá fácil. E vou resolver até dos 2 jeitos. Nós trouxemos aqui agora uma reflexão bem interessante. Segundo o esquema de Polya, são 4 as principais etapas para a resolução de um problema. Então, Polya, ele foi um cientista, matemático e professor. E ele, então, desenvolveu essas 4 etapas para a resolução de problemas. E vale marcar aqui que não é uma técnica, e sim uma forma de pensar. Na medida que a gente for conversando sobre isso, vocês vão perceber que, na verdade, é a organização do nosso pensamento enquanto adultos experientes quando vamos resolver situações e problemas. Mas que no momento, no ato da resolução, elas não são observáveis, a gente faz como que no automático. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente tenha clareza sobre elas para que a gente possa melhorar o nosso ensino, ensinar os nossos alunos a fazer isso. Então, nós temos na primeira etapa compreender o problema, que envolve o que se pede no problema, quais são os dados e as condições do problema, é possível fazer uma figura, um esquema ou um diagrama? É possível estimar a resposta? Na segunda etapa, nós temos elaborar um plano. Qual é o plano para resolver o problema? Que estratégia você tentará desenvolver? Você se lembra de um problema semelhante que pode ajudá-lo a resolver este? Tente organizar os dados em tabelas e gráficos. E, por fim, tente resolver o problema por partes. Etapa 3. Executar o plano. Execute o plano elaborado, verificando-o passo a passo. Efetue todos os cálculos indicados no plano. Execute todas as estratégias pensadas, obtendo várias maneiras de resolver o mesmo problema. E a quarta e última etapa, fazer o retrospecto ou verificação. Examine se a solução obtida está correta. Existe outra maneira de resolver o problema? É possível usar o método empregado para resolver problemas semelhantes?
Estas etapas pressupõem todo o trabalho mediado pelo professor, a leitura, o levantamento de hipóteses, testagem dessas hipóteses e a análise dos resultados obtidos. Esses procedimentos devem ser enfatizados com os alunos e mediados pelos professores. Só assim é possível garantir o desenvolvimento da autonomia para a resolução de problemas. Muito interessante, não é? Esse esquema. Tornar observável todos esses pensamentos nos ajuda a ensinar melhor. Eu proponho uma atividade para a criança, é fundamental que a gente, em breve, a gente retome essa atividade e faça as discussões. Porque é aquilo que eu digo, né? Você dá uma atividade na segunda-feira e você vai retomar essa atividade na sexta, principalmente quando a gente valoriza o trabalho com cálculo mental, tudo, você fala para a criança assim, como é que você resolveu? Ela fala assim, não me lembro, né? Tá? Então, se a gente tem esse espaço, essa possibilidade de estar fazendo essas interações com as crianças, eu acho que elas são fundamentais, E aquilo que eu digo, né? Façamos isso e trabalhemos 2 problemas dessa forma, do que trabalhemos 8 problemas que cada um fez e depois apresentou o resultado e não houve discussão. Tá bom?